Atenção, amigos da Rede Globo! Fala, meninão! E aí? Só alegria, cara. E aí? Tamo indo, cara. Cara, acabei de apertar o botão aqui. Não, relaxa, cara. Fica tranquilo aí. Vou falar, vou mandar um. Fica de boa, só louco trabalha em dia de feriado, cara. Foda. E aí? Valeu. Na próxima a gente manda uma forte aí. Falou, Fernandão. Um abraço. Tchau, tchau.
Fala galera, beleza? Manda o retorno pra mim de como tá o som, valeu? Tamo junto. Por enquanto, desenho aqui. Hum? Hum? Mas acho que é brasileiro que mora lá, não é? O som tá ok. Feedback do som. E aí, tá saindo som, galera? E aí, quem tá online aí, pra mandar um abraço aí pra galera? Ah, já temos aqui. Bruno Correia, um abraço pro Bruno e pra sua namorada Faninha. O Bruno te ama. Também te amo, Bruno. Nem te conheço, mas te amo também. Do Uruguai. Valeu, galera do Uruguai, assistindo a gente aí. Da onde? Montevidéu? Manda aí um retorno pra gente. A pessoa está perguntando se vai ter participação do Fernando Marco. Hoje não. Fernandinho tem que sair hoje. Opa! 47, 53 pessoas online. É isso aí, galera. Tamo junto. Tem ninguém que torce pro Grêmio aí, né? Senão vai ser banido hoje, tá? Sem comentário sobre futebol. Só tô usando essa camisa aqui porque tava muito frio. Era a primeira que tava em cima da cômoda lá, tá? Não tenho orgulho nenhum em usar isso hoje. É o frio. Vou jogar uma água lá, e aí?
Rabisca qualquer coisa aí, só pra eu tirar uma foto. Você apaga, sei lá. É que foi. Tem um dentro do saco? Ok, beijo pra galera que tá online. Bárbara Alves, Renata Santos, Bruna Alves, Luciana Aquino, Dalila Moraes, Maísa Azevedo, Sabrina Cipriano, Simone Arcanjo, Ângela, e aí, Ângela? Ângela tá sempre aí. Vou fazer um aquecimento de voz antes para não acabar a voz. E o som, tá bom? Tá saindo som aí? Tá ouvindo? Som. Tá com eco? Galera, alguns recadinhos rápidos que vocês têm que saber de qualquer jeito. As transmissões ao vivo anteriores já estão online lá no YouTube. Então, automaticamente, depois que terminam essas hangouts, o YouTube já disponibiliza lá. Então, as últimas hangouts de terça e de quarta já estão abertas lá. Pode acessar aí quem não assistiu. A primeira hangout sobre osteologia, uma aula legal sobre ossos. E a segunda sobre cartilagem articular, com a presença do nosso ilustríssimo querido Fernando Mafra, que não vai poder vir hoje, me deixou aqui, mas ele vai viajar, acho que ele vai sair. Mas estamos juntos aí. Falou, Fernandão. Fernando mandou um abraço para vocês também. E na próxima ele vai estar presente aí, valeu? Outra coisa, se você está chegando agora, caraca, 100 pessoas aí. Se você está chegando agora e não conhece meu canal é Anatomia Fácil com o Rogério Gozzi, e lá eu disponibilizo videoaulas de anatomia gratuitas para você tirar suas dúvidas sobre anatomia humana, valeu? Então se inscreve lá para você receber novas videoaulas. Por enquanto, curso. Se quiser anatomy.book/anatomy-book. Boa. Tem aí o link? Eu sempre esqueço. É anatomy/book. Pessoal, não esquece também, hein? Amanhã fecha as vendas do curso Anatomia Fácil. Sistema circulatório, sistema linfático, sistema urinário completão. Videoaulas, podcasts, exercícios, apostila. Você recebe um bônus físico em casa, certificado de 20 horas, show de bola. Tá bem legal o curso. Fecha amanhã às 11h30 da noite. Não perde não, hein? Falou? Para quem não tem os Anatomy Books aí, as aulas que eu disponibilizo no YouTube são acompanhadas de um e-book que é chamado Anatomy Book. Então, se você não conhece, está chegando agora, você vai entrar no site anatomiafácil.com.br/anatomy-book.
Book. Lá você vai encontrar o e-book dessa semana, que é sobre o nervo ciático, um Anatomy Book bem bacana, beleza? As vendas do curso também são feitas aí no site, então é só entrar direto, www.anatomiafácil.com.br, que lá você vê todo o material, todo o histórico do curso, bonitinho, legal. Falou? Ah, a galera tá chegando, a sala de aula tá aumentando aí, valeu? Vamos lá, devagar. Daqui a pouquinho a gente começa. E o som, tá bom? Como é que tá? Fala aí. Que horas são agora? Aí, mais 5 minutos, hein? 8h20 a gente começa aí essa transmissão. Enquanto isso, vou pegar mais água lá. Tá bom? Assim, a gente influencia aqui. Deixa eu ver. Luciana Aquino tá fazendo uma pipoca enquanto não começa. Manda um pouco pra gente aí também que eu tô com fome. Só tem água aqui. Ô, Cineli, tá online aí, é hoje, hein? Cineli Silva, espectadora assídua também aí das videoaulas. Beijo pra você aí, acho que é de Minas Gerais, né? De Minas? Minas Gerais, Minas Gerais. Aí, galera, vai chegando aí, vai se acomodando, falta 3 aí, iniciando a transmissão em 3, hein? Deixa eu ver se já tá tudo aqui que eu preciso. Tá no jeito. Aí, galera, aproveita aí, vocês que estão vendo aí, se tiverem dúvidas aí sobre articulações, já vai mandando aí as dúvidas que vocês tiverem aí no Facebook. Então, na última publicação do Facebook, vocês colocam todas as perguntas e comentários que vocês quiserem aí, beleza? Aí, mais 2 minutinhos a gente começa. Então, vai colocando suas dúvidas, suas mensagens, tudo que vocês quiserem aí. Quase 1 minuto para começar. Galera, deixa aí no Face, nos comentários de onde você é, qual curso você faz, para a gente conhecer vocês melhor, valeu? Então vamos lá que está quase começando. Deixa os recadinhos aí. Em cerca de 1 minuto e pouco a gente já começa. Vamos lá. Você fez uma lista da cidade? Saiu uma lista de 20 cidades.
E aí, Djavan, de onde é a galera aí? Manda aí, vamos ver. São. Vamos ver da onde é o pessoal. Show, tamo aí, hein? Estatísticas online agora, hein? Abraço pra galera de São Paulo, Rio, Salvador, São Luís, BH, Fortaleza, Curitiba, Santos, Araçatuba, Barretos, Belém do Pará, Brasília, Campo Grande, Diadema. Opa! Diadema, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Recife, volta aqui. Bauru e Blumenau. Um abraço para vocês, galera. O Brasil inteiro em peso aí. Tamo junto. Em 2 países diferentes. E aí, tá na hora de começar, hein? Uma galera comentando que você tá de ser pelos dentes. Isso. Tem Argentina, Canadá, Índia. Olha, Argentina, Canadá e Índia, hein? Oh, manda um alô aí para você que tá na Índia aí. Manda um comentário aí no Facebook pra gente conhecer vocês que estão de fora aí. Vocês devem estar fazendo alguma faculdade de medicina ou apenas gostam do assunto. Manda aí pra gente ver quem são vocês, de onde vocês vêm. Da Índia, hein? E o Canadá. E do Canadá também. Muito bem. E aí, pode começar? Vamos? Tá no ar. Mais uma Anatomia Fácil. Claquete, take 1. Vamos lá? Boa noite, galera. Meu nome é Rogério e tá no ar mais uma das séries de Hangouts do Anatomia Fácil. Então, a primeira foi sobre osteologia. Já tá lá no canal no YouTube. Então, se você quiser acessar, entra lá no meu canal do YouTube, que já estão disponíveis as Hangouts sobre osteologia e cartilagem articular que foram feitas terça e quarta-feira. Muito bem. Pessoal perguntando quantos anos eu tenho. Não vou falar quantos anos eu tenho. Vamos lá. Para começar hoje, vamos falar sobre articulações. Então, conforme vocês forem tendo dúvidas aí, e aí eu tenho algumas videoaulas sobre articulações, vamos deixar algumas coisas claras aí sobre articulações. Então, primeira coisa que vocês têm que saber sobre articulações. O que é uma articulação? Então, a gente começou assistindo uma aula sobre os ossos, que a gente viu a composição dos ossos, a estrutura e as funções dos ossos, acompanhada depois de uma aula de cartilagem articular. E vocês perceberam que os ossos, principalmente os ossos longos, eles têm as suas epífises. Então, se você assistiu às aulas, se você está na faculdade, aí você sabe que as epífises são as extremidades dos ossos. Elas são recobertas por uma borrachinha denominada cartilagem articular. Então, a cartilagem articular está ali para quê? Para evitar o atrito entre dois ossos, para dissipar energias que forem geradas nas articulações, para amortecer impactos. Então, as cartilagens estão lá dando uma sustentação para as epífises ósseas, beleza? E a gente tem que observar que entre dois ossos aqui, ó, a gente tem um vão, um espaço. Esse espaço é uma articulação, beleza? Nem todas as articulações são desse tipo. Então, como que a gente define uma articulação? Funciona assim, ó, vamos supor aqui na mão, ó, eu tenho vários movimentos que eu consigo fazer na mão. Por que que eu consigo? Porque entre os ossos eu tenho esse espaço aqui, que é chamado articulação. Então, uma articulação nada mais é do que o espaço entre dois ou mais ossos. E esse espaço que a gente tem entre dois ou mais ossos, ele permite movimentos. Tá? Em vez de falar espaço, ficou meio estranho isso aí, não sei porque eu falei espaço. É a união entre dois ou mais ossos. Tá? Isso é uma articulação. Beleza? Então é assim que a gente classifica uma articulação. É a união entre dois ou mais ossos e isso permite movimentos entre esses ossos. Beleza? Então a primeira coisa é definir e saber para que servem as articulações. Mas veja bem,
Na minha aula de classificação das articulações, lá, videoaula 035, se você quiser, depois acessa lá a aula 35. A gente fez essa classificação. Então, articulação é a união entre dois ou mais ossos e permite movimentos. Só que não, porque tem algumas articulações que não permitem movimentos. Então, vamos ver quais são elas. Olha só. Articulações, no geral, a gente vai dividir em 3 grandes tipos. Então, tem a tipo 1 aqui, ó, tipo 2 e essa tipo 3 aqui. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de articulações. Então, quando vocês começam a estudar articulação, a gente classifica elas em 3. O primeiro tipo de articulação, agora vai vir aqueles nomes feios, ó, é chamada de sinartroses. Então, é o primeiro tipo. Segundo tipo, são as cada nome, Jesus, anfiartroses. Então, o segundo tipo é chamado anfiartroses. E o terceiro tipo são as diartroses ou articulações sinoviais. Então, vamos chamar ela aqui de articulações sinoviais. Sinoviais. Então, a gente tem 3 grandes grupos de articulações: sinartroses, anfiartroses e sinoviais. Então, são os 3 grandes tipos de articulações. As sinartroses também são chamadas de articulações fibrosas. E as anfiartroses são chamadas de articulações cartilaginosas. Então, para a gente classificar sinartroses, anfiartroses e sinoviais, a gente tem que ter um critério. Qual que é o critério para a gente classificar uma sinartrose, uma anfiartrose ou uma sinovial? É fácil. O critério é o tecido que une os 2 ou mais ossos. Então, vamos supor 2 ossos aqui. A gente tem 2 ossos aqui. Então, eu tenho esse e esse osso. O que vai determinar a classificação de cada articulação é o tecido que compõe aqui nessa interposição entre esses 2 ossos aqui. Então, é isso que vai classificar. No primeiro caso, aqui nas sinartroses, elas podem ser chamadas também de articulações fibrosas. Por quê? Porque o que une essas 2 peças ósseas é tecido fibroso. Então, as sinartroses são feitas de tecido fibroso. Tecido fibroso. Então, é tecido conjuntivo fibroso. Tranquilo? Então, é isso que compõe as sinartroses. Então, quando a gente for classificar uma articulação fibrosa ou sinartrose, a gente já sabe que ela é feita de tecido fibroso. Deixa eu fazer uma coisa aqui melhor. Vou desenhar em 2 linhas isso aqui, senão fica ruim aqui. Não vai sobrar espaço. Então, eu vou por aqui. Tecido fibroso. Tá aqui, fibroso. Vamos ver. Depois eu mando um abraço para a galera aí, tem muita gente aí. Vamos lá. Então, as sinartroses são feitas de tecido fibroso. As anfiartroses, por sua vez, elas podem ser feitas de 2 tipos de tecidos. Ou ela pode ser feita, ou seja, essa união entre os 2 ossos pode ser feita por cartilagem, e nesse caso, não é aquela cartilagem articular que a gente viu aqui. É um tipo de cartilagem chamada cartilagem hialina. Beleza? É uma cartilagem transparente que vai unir 2 peças ósseas. Então, eu vou colocar aqui que elas podem ser feitas de cartilagem hialina, ou
ela pode ser feita também de fibrocartilagem. Então, a gente tem também o tecido fibrocartilaginoso. Fibrocartilagem. Boa. Então, temos aqui, ó, uma articulação feita de fibrocartilagem ou fibrocartilagem. Então, quando for feita de um desses dois tipos de tecidos, a gente classifica como anfiartrose. Beleza? Então, a gente está classificando primeiro pelo tipo de tecido que une as duas peças ósseas, entendeu? Então, é um tipo de classificação que a gente pode utilizar, que depois a gente vai classificar pelos movimentos permitidos nessas articulações. Deixa eu tirar o tênis que tá... Agora melhorou. Então, a gente vai classificar primeiro pelo tecido de interposição. Esse outro aqui, ó, as articulações sinoviais, elas são mais complexas. Então, quando a gente for classificar as sinoviais, elas têm uma complexidade maior. Mas, basicamente, o que une as duas peças ósseas, aqui nas articulações sinoviais, é uma cápsula, chamada cápsula articular. Então, em articulações sinoviais, a gente tem cápsula articular. E dentro dessa cápsula articular, a gente vai ter um líquido, que esse líquido vai banhar as superfícies das cartilagens ali. Esse líquido é chamado líquido sinovial. Então, basicamente, as articulações sinoviais têm esse nome, porque lá dentro daquela articulação a gente tem um líquido lubrificante chamado líquido sinovial, beleza? Então, temos aqui uma cápsula articular contendo líquido sinovial. Sinovial. Então, é isso que compõe as articulações sinoviais. Então, olha que legal. Essa primeira classificação que a gente fez aqui foi de acordo com o tipo de tecido que une os dois ossos aqui. Beleza? Então, nas sinartroses, fibroso. Nas anfiartroses, cartilagem ou fibrocartilagem. E nas sinoviais, eu tenho uma cápsula articular com líquido sinovial. E, na verdade, a gente tem outras estruturas lá dentro que depois a gente vai classificá-las também. Não sei se na data de hoje, que eu acho que não vai dar tempo, mas depois a gente faz uma outra hangout para falar só da articulação sinovial, que ela é bem complexa aqui. Então, o objetivo é a gente tirar as dúvidas sobre as diferenças entre as articulações. Ixi, tá chegando mensagem pra caramba aqui, vamos ver. Vamos aproveitar aqui. Ô, Bruno deu dislike só por causa da camisa do Corinthians. Faz isso não, Bruno, faz isso não. É palmeirense que eu sei. Maravilha, vamos lá. Um abraço pra galera aí. Daniel de Piracicaba, Ricardo de Várzea Grande, lá no Mato Grosso, Adriano Oliveira do Capão Bonito, Juan Alves de Governador Valadares, Minas Gerais, Dalila Moraes, Ipatinga, Minas Gerais também, Verônica de Pindamonhangaba, Douglas do Belém do Pará, Paloma Nogueira, Feira de Santana, Gabi Martins de Santos, Odilon, tá aí de novo, Odilon tá em todas, hein? Do Rio Grande do Norte, Juliana Góes de Mogi das Cruzes, tá aí também, tá em todas, Aline Silva de Floripa, Selma de Curitiba, Ricardo Melo de Cuiabá. Ricardo, você já tem um dislike meu aqui, foi você que fez meus óculos caírem na última, né? Maravilha, muito bom. Vamos lá. Um alô para Tamires Alves, de Arraial do Cabo, legal, Arraial do Cabo, hein? Ilha do Farol, muito bom lá, hein? Bruna Alves, existe alguma patologia que a pessoa não tem as articulações? Se sim, existe cirurgia para realizar o reparo? Bruna, quando a pessoa não tem as articulações, quando a gente tem fusões ósseas, o nome disso é artrodese, tá? A gente tem uma fusão óssea ali. Tá, eu não sei te falar de pronto, assim, se existem patologias que a pessoa não tem as articulações.
que ela seja um bloco único, assim, acredito que isso não ocorra, tá? Mas isso pode ocorrer, por exemplo, com pessoas com artrose. Quando a artrose é muito severa, que a pessoa tem uma lesão muito extensa da cartilagem articular, os dois ossos podem entrar em contato e ocorrer uma calcificação ali, gerando uma fusão das cartilagens. Isso é uma doença. A artrose pode levar à artrodese articular. E a artrodese pode ser cirúrgica também, dependendo do caso. Beleza? Mas assim, eu não sei te falar se existe uma doença específica em relação a isso. Beleza? Então vamos lá. A primeira parte aqui é essa. Então a gente tem aí o tecido de união dos ossos. Segundo critério que a gente vai utilizar, e agora eu vou fazer com outra caneta. Segundo critério são os movimentos permitidos em cada um desses tipos de articulações. Então, as articulações são feitas de tecidos diferentes, não é à toa. Precisa ter uma razão, beleza? A razão serão os movimentos permitidos nessas articulações. Quando vocês ouvirem o nome sinartrose, significa que eu tenho tecido fibroso unindo os ossos, e pelo fato de eu ter tecido fibroso, não ter outros elementos articulares, por exemplo, como da articulação sinovial, ela não vai permitir movimentos entre as peças ósseas. Então, as sinartroses não permitem movimentos. Vou escrever grande aqui. Eu escrevi grande porque lá no vídeo sobre as articulações, teve umas pessoas que deixaram uma mensagem assim, não, é permitido movimento nas articulações fibrosas, sim, um pequeno movimento. Na verdade, o movimento que é feito ali é tão pequeno que é irrisório, não vale nem a pena falar do movimento que é feito ali, tá? É menos de milímetro que é feito de movimento. Então, a gente considera que essas articulações não geram movimentos. Essas articulações não foram feitas para gerarem movimentos. Elas foram feitas para unirem os ossos. Tem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu respondo, hein? Entendeu? Então, essa constituição, essa conformação das sinartroses foi feita somente para unir ossos, não para permitir movimentos. Então, mesmo que haja milímetros de movimentos, isso não importa para a gente, porque essas articulações não foram feitas para isso. Tranquilo? Então, vamos se ater aos detalhes mais importantes. Entendeu? Que é articulações que foram feitas para unirem ossos apenas. Tranquilo? Próxima. Anfiartroses. As anfiartroses são feitas de tecidos mais moles do que o tecido fibroso, certo? Então, a cartilagem hialina é um tecido mole, é um tecido bem mole, e a fibrocartilagem, ela é um mix de tecido fibroso mais tecido cartilaginoso. Então, quando a gente unir o tecido fibroso com o tecido fibrocartilaginoso, a gente tem as famosas fibrocartilagens. As fibrocartilagens são tecidos altamente resistentes. Então, a gente tem aqui a cartilagem hialina, que ela é bem mole. E o tecido fibroso, que é um tecido resistente. Então, se a gente pegar e juntar os dois, um tecido mole, que é a cartilagem, com o tecido fibroso, que ele é bem resistente, a gente vai ter um tecido de alta resistência e uma fibrocartilagem. E articulações de cartilagem ou de fibrocartilagem, elas permitem pouco movimento entre as peças ósseas, mas permitem. Nesse caso, os movimentos são importantes, beleza? Olha só, então aqui eu vou colocar que a gente permite pouco movimento. Então, eu tenho pouco movimento, articulações do tipo anfiartroses. Quando a gente for classificar os tipos de cada uma delas, vocês vão conseguir entender melhor o porquê disso. Porque a gente considera que as sinartroses não têm movimento e porque a gente considera que as anfiartroses possuem pouco movimento. Esse pouco movimento que as anfiartroses fazem é importante, por exemplo, para a nossa respiração.
ela permite com que seus pulmões inflem. Daqui a pouco a gente chega lá. Calma, muita calma nessa hora. Então aí a gente vai classificar agora as sinoviais, tá? Pelos movimentos, e aí eu respondo algumas perguntas aqui, beleza? Vai? Vamos lá. E as articulações sinoviais, como não poderia deixar de ser, elas permitem muito movimento. Elas permitem movimentos amplos nesse tipo de articulação. Então, nesse caso aqui das articulações sinoviais, a gente permite movimentos amplos, muito movimento. E os movimentos que são feitos nas articulações sinoviais, eles têm nomes, como flexão, extensão, abdução, adução, rotação, depressão, elevação. Tem um monte de movimentos feitos nas articulações sinoviais. E esses movimentos que a gente faz nas articulações são movimentos amplos. Então, esses movimentos que vocês conhecem nas articulações em geral são feitos por articulações sinoviais, beleza? Então, olha que legal, se a gente for fazer um resumão. Então, a gente vai resumir isso aqui, e aí eu vou ler algumas perguntas aí da galera. Então, vamos lá. Primeiro tipo de articulação, sinartrose, é feita de tecido fibroso e não permite movimentos. Anfiartroses são feitas de cartilagem ou de fibrocartilagem e elas permitem pouco movimento. E as articulações sinoviais, elas têm uma cápsula articular envolvendo a articulação e dentro dessa cápsula eu tenho líquido sinovial e outros componentes articulares importantes. Esses componentes articulares permitem movimentos amplos neste tipo de articulação, valeu? Então, essa é a classificação e os movimentos permitidos de cada um dos tipos de articulações, beleza? Bem simples, bem tranquilo para vocês entenderem. Vamos lá, vamos ver aqui. Beijo para Grace e para Cirlândia. E grande abraço para o nosso querido Edu Filoni, Eduardo Filoni, que foi meu professor na faculdade. Grande Edu, valeu por assistir aí, tá sempre presente. Valeu, tamo junto. Então vamos lá. A Camila perguntou: Camila, é correto dizer que se tem dores nas articulações? Sim. O que causa dor? Seria a massa corporal em excesso? Não, sobrepeso? Pode ser. Então, causas de dores articulares são várias. A gente pode listar várias. Então, por exemplo, traumas. Eu posso ter um trauma numa articulação, uma pancada. Pum! Gerei uma pancada numa articulação. Essa pancada pode gerar extravasamento de líquido e incha a articulação. Então, essa é uma causa de dor. Pode ser uma dor traumática. Por exemplo, você está andando na rua, que as ruas aqui são ótimas. Você pisa num buraco e torce o joelho. E aí você rompe um ligamento, por exemplo. E aí você sente fortes dores, falseio no joelho, por ruptura ligamentar. Pode acontecer também. Artrites, artroses, ou seja, processos inflamatórios ou degenerativos das articulações podem levar a dor também. Processos infecciosos intraarticulares podem levar a dores articulares também, como as pioartroses, que são as artroses piogênicas. Tá? Isso pode gerar dores nas articulações, doenças autoimunes, como lúpus e outras doenças do tecido conjuntivo, podem gerar fortes dores articulares. Então, são variadas as causas de dores articulares e dentro das articulações a gente pode ter dor, sim. Sobrepeso é uma das causas de dor? Sim. Quando uma pessoa tem artrose, por exemplo, ou artrite, e ela está com peso elevado, se ela perder alguns quilos, a dor já cessa, assim, já diminui pela metade as dores. E se ela fizer um reforço muscular, melhora muito mais. Então, é verdade que pode ter dores nas articulações. E o excesso de peso, o sobrepeso, é uma das causas, sim, Camila, beleza? Espero que tenha respondido sua dúvida.
Grazi Magalhães. Qual o tratamento específico para condropatia? O paciente pode fazer exercícios físicos? Condropatia, quando a gente fala desse nome condropatia, geralmente a gente está falando da condromalácia patelar, tá? Então, esse termo condropatia o pessoal usa bastante na condromalácia. A condromalácia, para quem não sabe, é até aí eu vou aproveitar o gancho da pergunta da Luciana Aquino. A pipoca tá boa aí, Luciana? Ficou pronta já, né? A condromalácia patelar é uma lesão? Sim. A gente tem vários graus de condromalácia, tá? Então, grau 1, 2, 3 e 4. A partir do grau 3, a gente já tem fragmentação da cartilagem com uma lesão física da cartilagem. Nos primeiros graus, a gente só tem amolecimento dela. Mas a gente pode considerar a condromalácia como uma lesão, sim. Voltando para a pergunta da Grazi, que a gente já falou um pouco da condromalácia, a condropatia, né, patelar, a condromalácia patelar, ela é um amolecimento da cartilagem. Então, é a cartilagem mais grossa do corpo, mais espessa, é a cartilagem da patela, aquela cartilagem que fica entre a patela e o fêmur. Por que ela é mais grossa? Porque ela sofre muitos movimentos de deslizamentos ali. Deslizamentos crânio-caudais, né, de cima para baixo, e deslizamentos laterolaterais, de um lado para o outro. Isso pode provocar um certo desgaste e a superfície da cartilagem vai alterando a sua conformação, que a gente falou ontem sobre alguns componentes estruturais, principalmente aqueles componentes proteoglicanos, e aí começa a haver um amolecimento da cartilagem. Beleza? Só voltando aqui à pergunta. Existe tratamento específico para condropatia? Para condropatias, principalmente para as patelares, o reforço muscular, ou seja, exercícios de fortalecimento muscular, principalmente do grupo quadríceps, já ajudam e muito a você diminuir as dores articulares provocadas pela condromalácia. É claro, quando ela está em fase ativa, fase inflamatória, a dor é muito intensa. Então é interessante você entrar com outro tratamento, aplicação de gelo, fazer a fisioterapia, onde se faz analgesia, e aí diminuir um pouco a dor para entrar com esses exercícios. Mas o fortalecimento da musculatura do quadríceps é preventivo para melhora de dores das condropatias patelares, tá? O paciente pode fazer exercícios? Sim. Pode fazer exercícios desde que não esteja numa fase inflamatória que gere muita dor nas suas articulações. Aí não compensa fazer exercício. Não que vai aumentar o desgaste, mas a pessoa não vai aguentar. Não vale a pena. O custo-benefício não é muito bom. Então, toma cuidado aí, espera um pouquinho, espera melhorar essa inflamação para começar a atividade física, valeu? Cássia Magalhães, se uma pessoa for diagnosticada com problemas nas articulações, poderia ser o que exatamente? Não sei. Depende de qual articulação, o que a pessoa teve. Mas aí a pessoa tem que fazer um exame mais detalhado caso o médico dela não saiba o que a pessoa tem. Faça uma ressonância magnética, uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada. Eles conseguem detectar pequenas alterações articulares, tá? Então, primeiro, precisa passar no médico. Não deixa de passar no médico. Não fica... Às vezes o pessoal acha que tá com uma dor, entra lá na internet, vê vídeos, fala, não, já eu tenho isso. Às vezes não é bem assim. É bom você passar no ortopedista, verificar a condição da articulação para verificar se não existe nenhuma lesão estrutural nessas articulações. Então, sempre procure um ortopedista. E caso seja uma lesão reumática, tá? Procurar um reumatologista, tá? Tendinite é desgaste nas articulações? Não, Antônio. Tendinite não é desgaste nas articulações. Tendinite é o nome dado às inflamações nos tendões. São estruturas periarticulares que ficam próximos das articulações. Os tendões passam próximos das articulações, atravessam elas geralmente. Tá? Então, quando há tendinite, significa que os problemas são nos tendões. Quando o problema é nas articulações, o nome é artrites. Beleza? Muito bom. Elizabeth Fonseca, a sinartrose é entre o sacro e os ilíacos? Ou seja, na sacroilíaca? Não. A sacroilíaca é uma articulação sinovial plana.
Muito bem, galera. Pessoal em peso aí. Quantas pessoas online aqui? Caraca, quase 200 pessoas. Show de bola. Raquel Nunes, de Deerfield Beach, Flórida. Ó, a galera da Flórida assistindo a gente aí também. Show de bola, hein? E aí, vamos continuar, pessoal? Só dá um ok que a gente dá. Vamos dar o take 2 aqui, então, hein? Ó, vou pegar minha plaquinha e dar o take 2 aqui. Então, vamos lá. Articulações, take 2, pum, vai, vamos lá. Próxima etapa aqui é classificar essas articulações. Então, o que a gente viu aqui? A gente classificou pelo tipo de tecido e pelos movimentos permitidos. Só que agora a gente divide em subtipos essas articulações. E provavelmente em alguma etapa do estudo de vocês, vocês já viram algum desses nomes que eu vou falar aqui. Então, para isso, eu vou ter que apagar a lousa aqui. Então, vamos lá. Vou ter que apagar essa parte. E aí fica mais fácil da gente entender aqui. Beleza, vamos lá. Vamos que a noite é longa. Seguinte, vamos subclassificar elas agora. As sinartroses são feitas de tecido fibroso e não permitem movimentos. No meu vídeo sobre articulações, que é uma aula bem parecida com essa aqui, fiquei super triste depois que eu fiz a aula. Porque quando eu estava começando, no primeiro ano, o pessoal não assistia muito, assistia poucos views no vídeo. Depois começou a entrar mais gente. Aí começou a entrar muita gente de odontologia, cobrando uma coisa que eu não falei naquele vídeo lá. Então agora vai completa. Então a gente tem 3 tipos de sinartroses. No outro eu falei só 2 porque eu pensava que só o pessoal da fisioterapia, educação física entrava. Mas começou a entrar mais gente, agora vamos servir todos os públicos aí. Então vamos lá. Então a gente vai dividir em 3 tipos. Então eu vou por A, B e C. Primeiro tipo de sinartrose, de articulação fibrosa, a gente vai classificar as suturas. Certo? O que são suturas? Suturas são as articulações entre os ossos do crânio. Então, no crânio, acreditem, amigos, vocês têm 29 ossos, tem quase 30 ossos no crânio. Se você achava que sua cabeça era um bloco ósseo só, muda seus conceitos. Você tem quase 30 ossos no crânio. Os ossos que ficam na calota craniana, beleza? Que compõem uma parte do neurocrânio e alguns ossos da face, eles ficam unidos entre si através de articulações fibrosas. E essas articulações fibrosas que unem esses ossos do crânio são chamadas suturas. A gente tem alguns tipos de suturas, como as suturas serreadas, que são as mais comuns que a gente tem aí no crânio. Então, a gente tem suturas serreadas, que eles têm esse formato aqui. Eu tenho suturas retas, né, suturas planas. E eu tenho suturas do tipo escamosas, beleza? Quando a gente fala desses nomes, suturas, ou sutura plana, ou sutura serreada, ou sutura escamosa, significa que a gente está falando dos nomes das uniões entre alguns ossos do crânio através de tecido fibroso, beleza? Alguns exemplos de suturas. Então, aqui no crânio, a gente tem o osso frontal, os ossos parietais, o osso occipital, o osso temporal. Então, a gente tem vários ossos aí no crânio, beleza? Entre o osso frontal e os parietais, eu tenho uma sutura. É uma sutura serreada, chamada sutura coronal. Então, ela é um tipo de união entre os ossos do crânio, feita por tecido fibroso. Então, a sutura coronal é um tipo de sutura, beleza? Entre os parietais, aqui em cima,
eu tenho uma sutura entre eles também. Então, é uma sutura denteada também, uma sutura serreada, que é chamada sutura sagital. Então, é um tipo de sutura também, ou seja, é um tipo de tecido fibroso, certo? Só que na forma de sutura, que ele une os parietais. Entre os parietais e o occipital aqui atrás, eu tenho uma sutura que é chamada sutura lambdoide. Olha que nome bonito, lambdoide. Tem forma de lambda. Lembra do filme Porcs? Hein? Lembra, Djavan? Tinha lambda, lambda, lambda. Era isso aí. Era isso aí. Era o mesmo formato. Nossa, um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Horrível aquele filme. Você assistiu, Felipão? Não é da sua época. Não assisti não, cara. Felipe tem Eu 22. assisti a Teletubbies. Você assistiu os Goonies, Felipão? Não assisti não. Nossa, ô Djavan. Goonies, nossa, demais. Eu assisti a Castelo Rá-Tim-Bum. Lamentável. O cara que não assistiu os Goonies não teve infância. Exatamente. Bom, dá um like aí quem assistiu os Goonies, que é Goonies. Quem teve infância assistiu os Dá um Goonies. like quem assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum. É a galera, meu. Beleza, então vamos lá. Vai ganhar. Pessoal, a galera novinha aí também, né? Acho que todo mundo é velho, que nem eu. A pessoa ainda pergunta a minha idade aqui. Não pode. Castelo Rá-Tim-Bum vai ganhar com certeza. É assim, uma coisa que não é da minha época, mas com certeza o Djavan viu foi Spectrum Man. O Djavan viu, eu não. Ultraman, Ultraman, Robô Gigante. Robô gigante. Robô gigante, cara. Chama os Velozes. Olha, eu vou falar uma coisa que é unanimidade entre todos. Chaves. Aê, cara. Puta, eu perdi o meio da piada aqui. Suturas, beleza. Meio da piada. Tem um tipo de sutura escamosa entre os ossos temporais e os parietais. É uma sutura que é chamada escamosa, é uma sutura temporoparietal. Ela tem um formato de escama mesmo, então é uma sutura bastante interessante que a gente tem ali também. Essas suturas, geralmente elas têm um formato serreado. Então elas estão ali no neurocrânio, certo? A parte do crânio que tem contato com o sistema nervoso central. E nos ossos da face aqui, a gente tem tipos de suturas planas. Então, por exemplo, o osso nasal, que é esse que fica aqui no meio, ó, certo? É o osso nasal. Então, o osso nasal é só um pouquinho aqui. O resto do nariz é cartilagem hialina, certo? Então, isso aqui é cartilagem. Os dois ossos nasais ficam unidos por uma sutura plana, certo? Uma sutura reta, beleza? Os maxilares aqui, ó, eles ficam também unidos por uma sutura plana. Então, aqui a gente tem a sutura internasal, sutura intermaxilar. E aqui dentro, no céu da boca, a gente tem o osso palatino, né? O pálato, que é o céu da boca, que a parte óssea corresponde ao pálato duro. E os dois pálatos, o direito e o esquerdo, eles ficam unidos por uma sutura plana também. Beleza? Então, basicamente, essas suturas a gente encontra entre os ossos do crânio. No crânio, a gente só tem uma articulação que é móvel, que é a ATM, que a gente vai falar um pouquinho depois lá nas articulações sinoviais. Então, a única articulação que a gente tem mobilidade no crânio é a articulação entre o osso temporal e a mandíbula, ATM, articulação temporomandibular. Valeu? Então, as suturas são o primeiro tipo de articulações fibrosas que não permitem movimentos. Aí eu pergunto para o pessoal que fala, não, existem movimentos nas sinartroses. Para que seriam esses movimentos que existem nas sinartroses? Pergunto eu. Fica a minha pergunta para vocês aí, beleza? B. Que outro tipo de sinartroses a gente tem aí? Tem um outro tipo de sinartrose que é chamado sindesmose. Certo? O que é sindesmose? Sindesmose é um tipo de tecido fibroso que une alguns ossos do esqueleto apendicular. Então a gente encontra isso aqui no antebraço e na perna. Eu vou retificar também algumas coisas da aula anterior. Aqui no antebraço a gente tem o rádio e a ulna. São dois ossos aqui. Então eu tenho aqui lateralmente o rádio e medialmente a ulna. Então o rádio e a ulna não podem separar-se.
E entre o rádio e a una, na sua porção proximal e distal, a gente tem um tipo de tecido fibroso que é chamado sindesmose. Beleza? A gente tem esse tipo de tecido, um tipo de tecido fibroso para unir os dois. Beleza? A gente tem isso no antebraço. Mas, basicamente, só retificando uma coisa. Aqui na região do cotovelo, é onde a gente faz os movimentos de flexão e extensão. E esse movimento aqui, ó, de pronação, ó, que é esse movimento, ó, a rotação interna do antebraço é chamado pronação e a rotação externa do antebraço é chamada supinação. Esses movimentos rotacionais, eles são feitos na articulação húmero-radial e na articulação radioulnar proximal, beleza? Então, a radioulnar proximal, ela tem uma cartilagenzinha que permite isso também. Então, ela é um tipo de articulação trocoide também. Só que ela tem ali um tecido fibroso para evitar a separação do rádio e da una naquele local. Então, a gente tem um tecido fibroso ali, funcionando como uma espécie de ligamento, para evitar a separação dos dois. Além dos outros ligamentos que a gente tem também entre o rádio e a una, beleza? E na porção distal aqui a gente tem também um tipo de elemento para evitar a separação dos dois. E no corpo dos ossos, na região diafisária do rádio e da una, a gente tem uma membrana interóssea, que é uma forte membrana de tecido conjuntivo que evita a separação dos dois. Isso ocorre também lá na perna, entre a tíbia e a fíbula, beleza? Então, entre a tíbia e a fíbula, na porção próxima do joelho, a gente tem uma articulaçãozinha plana, mas existe uma sindesmose também, um tecido fibroso ali, tíbio-fibular, para evitar a separação dos dois. Isso ocorre também lá no tornozelo. É muito mais importante ocorrer no tornozelo, porque entre a tíbia e a fíbula no tornozelo, eu tenho que ter o talos. Então, a tíbia e a fíbula, elas fazem um tipo de pinça no talos. E essa pinça não pode abrir, senão eu vou ter maior propensão a ter entorses, a ter torções de tornozelos. Então, ali existe também um tecido fibroso, dando forte união à tíbia e à fíbula naquele ponto. Beleza? Então, existem alguns lugares do corpo onde eu apresento sindesmoses. Mas a gente viu aqui, olha que legal, as suturas evitam a separação dos ossos do crânio. As sindesmoses evitam as separações dos ossos no antebraço e na perna. Então é por isso que a gente não classifica que essas articulações geram movimentos. Apesar de apresentar aqui no cotovelo, ó, uma articulação que permite movimentos de pronação e supinação, beleza? Entre o rádio e a una, tranquilo? Então a gente tem que ter isso, senão a gente ia ter movimentos muito restritos. Provavelmente não ia ocorrer a supinação e a pronação se essa fosse uma articulação totalmente do tipo sinartrose, beleza? E o último tipo que eu não falei na aula lá, e o pessoal da odontologia manda mensagem para mim até hoje, que são chamadas gonfoses. Cada nome também que esses camaradas me inventam, hein? Gonfoses. Gonfoses são articulações entre os alvéolos, que a gente tem aqui no maxilar, e na mandíbula. Alvéolos são aqueles buraquinhos para encaixarem os dentes. Beleza? Ou seja, entre a raiz dos dentes e os alvéolos dentários, que ele ficam, a arcada superior fica na maxila e a arcada inferior fica na mandíbula. Para quem ainda acha, aí, o pessoal das antigas, que ainda acha que isso aqui é chamado de maxilar, vamos mudar os conceitos. Há 20, 30 anos atrás, isso aqui era chamado de maxilar inferior e esse aqui era chamado de maxilar superior. Agora é maxilar e mandíbula, beleza? Então aqui na mandíbula a gente tem alvéolos para encaixar os dentes e aqui no maxilar a gente tem também alvéolos para encaixar os dentes, que eles ficam encaixados através da raiz. Olha só, então a gente tem aqui, ó, o dentinho, a raiz do dente, então aqui a coroa do dente, a raiz, e aqui eu tenho a parte óssea, que é o alvéolo. Vamos lá, vamos deixar uma coisa clara aqui. Alguns livros não consideram a gonfose como uma articulação, por quê? Ó, tema de estudo aí. Porque os dentes não são ossos.
estruturalmente e funcionalmente, os dentes são muito diferentes dos ossos. Então, na primeira aula que a gente falou sobre os ossos, a gente viu o quê? Que nos ossos, a gente tem uma liga chamada lá nos ossos, a gente tem uma liga chamada fosfato de cálcio e colágeno também. O fosfato de cálcio, que mineraliza e forma cristais de hidroxiapatita, ele se une ao colágeno e o osso torna-se flexível. Então, o osso, ele tem uma certa flexibilidade. Os dentes, por sua vez, eles não têm a mesma estrutura dos ossos. Eles são feitos de carbonato de cálcio, uma liga muito mais dura, e ela tem também colágeno na sua constituição, beleza? Mas ela é muito mais dura do que os ossos. Então, os dentes não são ossos, tá? E pelo fato deles não terem a mesma estrutura dos ossos, nessa parte aqui, ó, que eu tenho entre os dentes e os alvéolos, então os alvéolos são parte óssea, são mandíbula e maxila. E os dentes são dentes, lógico. E aí eles vão estar unidos aqui, ó, nesse ponto, por um tecido fibroso. Então, eu tenho um tecido fibroso de união entre a raiz do dente e o alvéolo dentário. E nesse ponto de união, eu tenho um tipo de articulação, porque isso aqui é tecido fibroso. E essa articulação é chamada gonfose. É a articulação entre os dentes e os alvéolos dentários. E é também feita de tecido fibroso. Então, para a galera do odonto aí, tá aí o que são as gonfoses, beleza? Vamos ver aqui algumas perguntas. Fazer suplementação com magnésio evita artrose? Midiane Campos perguntou. Não sei, Midiane. Geralmente o pessoal usa suplementação a partir de sulfato de condroitina. Então, eu nunca vi o magnésio para evitar artrose, tá? E a artrose também é inevitável. Ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Beleza? Já foi. Jefferson dos Santos pergunta: como se dá a regeneração articular? São bem vascularizadas? Acredito que você quis dizer das articulações. Então, Jefferson, você deve estar falando das cartilagens articulares aqui. As cartilagens articulares não se regeneram. Como a gente viu na aula de ontem, a carga celular que a gente tem nas cartilagens é muito pequena. A gente tem somente 5% de condrócitos. Então, o índice mitótico das cartilagens é muito pobre. Então, se você perguntar para mim, as cartilagens se regeneram? Não. Tá, o índice de regeneração é muito pobre. Tá, mas pode haver alguma regeneração de algumas lesões, principalmente na porção média e profunda das cartilagens, que é onde eu tenho uma quantidade maior de condrócitos, e ela tem menos quantidade de lesões, tá? Principalmente porque as agressões se dão mais na parte superficial, beleza? Elas são bem vascularizadas? Na verdade, se a gente estiver falando das cartilagens, elas não são vascularizadas, elas não são inervadas, elas não possuem linfáticos. A sua nutrição se dá pelo líquido sinovial e por difusão, aquele movimento axial que a gente tem na articulação. Beleza? A Midiane é a mesma que perguntou aqui sobre o cloreto de magnésio nos ossos. Eu não sei, Midiane, isso aí eu vou ver para você aí, mas eu nunca ouvi falar dessa suplementação. Geralmente a suplementação é à base de fósforo e cálcio, tá? Que é o que dá mesmo a constituição óssea. É claro, tem magnésio e outros componentes nos ossos, beleza? Mas isso não evita a osteoporose e outros problemas. Se foi isso que você quis perguntar aí, beleza? Mas depois a gente vê isso aí. Depois eu vou até falar com o Fernando sobre o cloreto de magnésio aí. Beleza, gente? Então essas são as 3 classificações das sinartroses. Tem mais pergunta aí, Filipão? Tem mais coisa aí? Dalila Moraes. Ela é instrutora de Zumba. Zumba. E ela diz que é uma atividade bem aeróbica. E ela faz muito treinamento também de força. Ela pergunta, isso pode prejudicar minha articulação? E se usar algum suplemento de colágeno, ajuda na prevenção? Qual que é o nome dela? Dalila. Dalila, minha avó tomava uma coisa que chamava cartilagem de tubarão, que todo mundo falava que ia repor a cartilagem. E aquilo era uma mentira deslavada, tá? Vamos lá.
quando a gente faz alguma atividade física, você é instrutor de Zumba, acredito que você dá aula em vários períodos. Se você exceder a quantidade de atividade que suas articulações suportam, você pode ter um processo degenerativo antes da hora, tá? Que é o que acontece, por exemplo, com dançarinos. Os camaradas que são dançarinos, eles elevam as atividades no corpo deles ao extremo. E eles têm desgastes precoces nas articulações, tá? Então, eles costumam ter artrose precoce. Lesões ligamentares, não sei se é o seu caso, também aceleram processos de artrose. Eu não tenho bola de cristal, não sei se você vai ter isso precocemente. Mas se você perceber que sua atividade física passou do moderado, você é uma forte candidata a ter um processo de artrose precoce. Porque quando você gera atividades muito mais extenuantes do que suas articulações aguentam, ao invés de eu produzir material de cartilagem, proteoglicanas e colágeno nas articulações, eu começo a ter reabsorção, beleza? Esse é um dos efeitos negativos do overtraining, beleza? Então, dosa um pouquinho aí a sua atividade física, beleza? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. O horário tá escasso, hein? Temos que terminar aqui. Depois eu vou fazer uma aula só das articulações sinoviais. Então, a gente vai classificar as anfiartroses, ver onde elas estão, e a gente só classifica as sinoviais e encerramos, beleza? Vamos lá. Quais são os tipos de anfiartroses que a gente tem? A gente subclassifica as anfiartroses em 2 tipos, certo? Então, A e B. O primeiro tipo... Bom, importante essa pergunta aqui, ó. Lá no YouTube, o Douglas. Rogério, a pronação e a supinação são movimentos da articulação do cotovelo ou do punho? Boa, hein? A maior parte da supinação é feita na articulação do cotovelo, entre a húmero radial e a radioulnar proximal. E eu tenho também uma parte feita aqui na radioulnar distal, beleza? Mas a maior parte do movimento é feita no cotovelo. Então, assim, antebraço é uma parte. Então, uma parte do corpo não gera movimento. Os movimentos são feitos nas articulações. Então, se a gente for considerar onde é feita a pronação e a supinação, ela é feita no cotovelo. No punho, a gente vai ter movimentos de flexão, extensão, desvio radial e ulnar. Então, esses movimentos são feitos no punho. A gente considera movimentos de pronossupinação no cotovelo, não são movimentos do antebraço também. A gente costuma falar movimentos de antebraço também, mas não são movimentos de cotovelo, valeu? Muito bem, vamos lá. Anfiartroses tem 2 tipos, super fácil de classificar. A gente tem a sincondrose. Sincondrose, que nome também. Ó, tem condro no meio, fica esperto, hein? E a gente tem as sínfises. Então, a gente divide as anfiartroses em sincondroses e sínfises. Olha que fácil. A gente viu na aula de ontem sobre cartilagens que as células cartilaginosas chamam-se condrócitos. Então, as células que depositam matriz cartilaginosa são os condrócitos. Toda vez que você vê a terminologia condro, significa que eu tenho uma estrutura feita de cartilagem. Beleza? Basicamente, na idade adulta, a articulação sincondrose que a gente cita, e a mais importante, é que a gente tem entre as costelas e o externo, as chamadas esternocostais. Essas articulações esternocostais, ou seja, entre o osso externo e as costelas, é feita por um tipo de cartilagem hialina. E ela vai permitir o quê? Ela vai permitir a expansão do tórax durante a sua respiração. Então, durante a inspiração, o tórax aumenta o seu volume e durante a expiração ele diminui. Isso é um pequeno movimento, é um movimento que é feito nessa região. Para quê? Para a gente conseguir respirar. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa cartilagem aí. Só voltando para a pergunta para o pessoal que fala, sinartroses podem fazer um pouco de movimento. Imagina se fosse tecido fibroso,
na esternocostal, você não ia ter movimento. Seus pulmões não iam conseguir se movimentar no sentido antero-posterior, nem no sentido lateral. Ele ia ser fixo. E aí a gente não ia ter movimento respiratório amplo. Beleza? Isso ia dificultar a nossa oxigenação tecidual. Beleza? Então, as sincondroses a gente classifica as esternocostais. Tem algumas articulações que a gente tem na nossa infância que elas iniciam-se como sincondroses, como articulações cartilaginosas, e depois elas tornam-se articulações fibrosas. Quais são elas? As articulações do crânio, as suturas que eu falei para vocês anteriormente. Quando a gente nasce, a gente tem as moleiras, que são chamadas fontanelas. O que é aquilo? Aquilo são cartilagens que vão permitir a expansão do seu cérebro durante o seu crescimento. Só que depois que você cessa o crescimento cerebral, aquelas cartilagens serão substituídas por tecido fibroso, formando as suturas. Beleza? Um outro tipo de sutura que a gente vai ter aí também, fazendo puta, agora fugiu a palavra. Droga! Essa conversão de tecido cartilaginoso para fibroso é esfeno-occipital também, que ela permite também o crescimento do crânio no sentido antero-posterior. Beleza? Mas depois que você tem o crescimento completo, a esfeno-occipital ela é ossificada. Beleza? Formando ali uma sutura esfeno-occipital. Beleza? Então, são alguns exemplos que a gente tem aí. Mas, basicamente, a sincondrose a gente vai classificar as esternocostais. Beleza? Olha o nome. Condro. Cartilagem. E, por último, as sínfises. Sínfises são articulações feitas de fibrocartilagem. Aí fica a dica. A gente viu que as anfiartroses, elas podem ser feitas de cartilagem hialina ou de fibrocartilagem. Quando elas forem feitas de cartilagem hialina, sua classificação é sincondrose. Quando elas forem feitas de fibrocartilagem, sua classificação é sínfise. Beleza? Onde a gente tem sínfises? A gente tem a famosa sínfise púbica, entre os dois ossos púbicos. Então, nas cristas púbicas, a gente tem a sínfise púbica. Olha só o nome da articulação, sínfise púbica. Então, pelo nome da articulação, você já sabe o quê? Do que ela é feita e onde ela está. Se ela é sínfise, ela é feita de fibrocartilagem. Se ela é púbica, está entre os dois pubis. Beleza? Então, é a sínfise púbica. Então, ela dá forte união aos dois pubis e durante a marcha ela gera pequenos movimentos de deslizamento que a gente tem ali, evitando sobrecargas na pelve e na sacroiliaca durante a marcha, beleza? Então, ela distribui bem as forças entre as duas pubis, beleza? Então, é um exemplo de sínfise. E o exemplo clássico de sínfise são os discos intervertebrais, ou seja, entre os corpos das vértebras, a gente tem discos, chamados discos intervertebrais. Os discos intervertebrais são estruturas feitas de fibrocartilagem. Ou seja, elas têm um tecido fibroso, dando forte resistência, que são os anéis fibrosos, e tem uma estrutura interna cartilaginosa chamada núcleo pulposo, que ele vai resistir a cargas axiais. Beleza? Então, os discos intervertebrais são classificados como sínfises. Beleza? Então, são as articulações entre os corpos vertebrais. A gente tem discos. Tranquilo? Como nossa aula está chegando ao fim, a gente só vai classificar as sinoviais. E aí, quando a gente fizer a próxima ao vivo, a semana que vem eu vou fazer mais uma ao vivo aí, a gente fala sobre as articulações. E aí a gente vai classificar em 6 tipos aqui. Então, as sinoviais a gente classifica em 6 tipos. A, B, C, D, E e F. Deixa eu ver se tá ali. Tá. Tipo A. Articulações esferoides. Esferoide. Articulação trocoide. É um outro tipo de... Essas aqui que eu vou classificar agora são as sinoviais. Articulações do tipo gínglimo. Certo? São tipos de articulações. Articulações planas. Plana.
articulação celular e articulação elipsoide. Então, basicamente, a gente classifica as articulações sinoviais em 6 tipos: esferoide, trocoide ou pivô, tanto faz se vocês chamarem de trocoide ou pivô, gínglimo ou dobradiça, tanto faz o jeito que vocês chamarem, plana, celular e elipsoide, ou condilar também. A articulação condilar é a mesma que a articulação elipsoide. Então, para a gente entender esses tipos de articulação, a gente tem que estudar a fundo as articulações sinoviais. E como essa nossa hangout está chegando ao fim, aqui está terminando, então já está, falta pouquinho para terminar. A gente conclui essa parte de articulações a semana que vem. Beleza, galera? Queria agradecer a todos vocês aí pela presença. Não esqueçam aí, vou dar alguns recadinhos para vocês e antes eu trouxe uma coisa para vocês verem aqui, ó, no final. Olha o que eu trouxe para vocês verem aqui. Deixa aqui, ó. Trouxe para vocês verem a placa de 100 mil inscritos no YouTube, ó, para vocês verem de pertinho aí. Então essa placa de 100 mil inscritos aqui, consolidando aí o canal Anatomia Fácil aí, como um dos maiores canais de anatomia do Brasil aí, publicando videoaulas toda semana. E agora a gente tem live stream também. E aí eu gostei dessa vida aí de fazer ao vivo, tá? Então, bem legal, curti. Beleza? Então tá aqui a placa de 100 mil inscritos. Esse aqui é um presente que foi dado por vocês. Então esse presente aqui é de todos vocês, é de todos nós. Beleza, galera? Então isso aí é bem legal. Curti, gostei. Outra coisa, amanhã encerram-se as inscrições no curso Anatomia Fácil, então amanhã até às 11h30 da noite ainda estão disponíveis as vendas para os cursos de Sistema Circulatório Linfático e Urinário. Então o box está bem legal, completão com exercícios, videoaulas, podcasts, tudo que você precisa para estudar anatomia sobre esses sistemas. Beleza, galera? Outra coisa, não esquece, se você é novo aqui, inscreva-se no meu canal do YouTube, que lá você encontra várias videoaulas de anatomia humana. Tem mais de 120 aulas de anatomia lá, esperando por você no meu canal. E se você se inscreve lá, toda vez que eu coloco vídeos novos, você recebe as minhas atualizações. Beleza, galera? Vamos lá, vamos ver os recados da galera aí, mandar um alô pro pessoal aí. Tem aí, Felipão? Opa, sempre esqueço, ó, sobre o Anatomy Book também, meu e-book. Você vai achar, ó, o curso você acha em anatomiafácil.com.br, já está lá. Se você quiser baixar o Anatomy Book dessa semana sobre o nervo ciático, você clica lá, anatomiafácil.com.br/anatomy-book. Aí você vai ter disponível o último Anatomy Book lançado, beleza? Os Anatomy Books saem do ar, galera, eles só ficam ativos durante o tempo que o vídeo fica no ar. Então, geralmente eu publico videoaulas de segunda e quinta. Eu estou pensando aqui em algumas coisas, até se vocês quiserem deixar aí nos recados, nos comentários, para vocês verem se é melhor ou pior isso. Eu estou pensando, estou tendo algumas ideias aqui, em publicar uma videoaula segunda-feira e fazer uma transmissão ao vivo na quinta. Tá? Ao invés de publicar 2 videoaulas por semana, eu faço uma transmissão ao vivo e publico uma videoaula. Que às vezes eu não tenho tempo de editar os vídeos e para fazer a transmissão ao vivo é bem tranquilo e dá para interagir melhor. Deixa aí nos comentários e vê aí o que vocês acham melhor para vocês. E a gente define um horário para fazer isso, beleza? De resto é isso. Vamos ver aí algumas mensagens e uns alôs aí da galera. E a gente já conclui essa hangout aqui. Tem o pessoal do Instagram aí, Djavan? Vamos ver a galera do Instagram aí. Ixi, tem gente pra caramba mesmo. Galera do Instagram. Valeu, Júnior ABC. Ó, a Ângela no Instagram também. Tem todas, hein, Ângela? Gostei da Ju Rodrigues. Feriado é para os fracos. Bora aprender mais um pouco. Muito bom. Cal Soares, valeu. Sayonara Carvalho. Suzy Torres. Douglas Souza. Daiane Possar. Camila Campos. Humaitá M.
Manda um alô aqui para Brasília, Distrito Federal, Corruptolândia. Boa. Um abraço para você, Maitá. Fisioterapeuta Edson, Romarana, Bárbara Daniele da Silva. Olha o Vlaudson aí, ó. Opa! Vlaudson, Jéssica Macedo, Laura Montalvan, Cirlei Mendes. Um abraço e beijos para vocês aí do Instagram também. E no Face, tem coisa aí, Felipão? Manda um abraço para aqui. É muita gente, né? Muita gente. Meu, quantos comentários tem no Face hoje aí? Só no post do curso já deu quase 200 comentários. Caramba! Muita gente, hein? Valeu, galera. Muito Muita bom gente. estar com vocês aí. Muita gente falando que assistiu Chaves, Spectrum Man, ótimo. Aí, Boa. E Gunis? teve uma pessoa que mandou até uma foto deles. Nossa, quem assiste Gunis lembra do Slot, hein? Slot é clássico. Até passei a conhecê-los agora, por causa dessa foto. Muito bem. E aí, vamos encerrar? Galera, muito obrigado por assistir essa Hangout. Eu tô aí procurando alguns convidados para trabalhar comigo, algumas Hangouts legais aí, vocês vão curtir muito, hein? Então eu vou chamar um pessoal aqui para fazer junto comigo. E aí a semana que vem vocês já vão ter algumas novidades aí no Face, beleza? Espero que vocês curtam o feriado de vocês. Então, essa Hangoutzinha só de entrada de feriado aí, para a gente relembrar um pouquinho sobre articulações. Nossa próxima, a gente vai definir a data aí para falar sobre as articulações sinoviais, para não perder o fio da meada aí, beleza, galera? Muito obrigado aí por estudarem aí, por estarem junto comigo aqui nesse feriado. E até a próxima Hangout. Na verdade, até a próxima videoaula da segunda-feira, que será sobre os músculos da coxa. Então, vamos falar de quadríceps e isquiotibiais, uma videoaula bem legal sobre as ações desses músculos. Valeu, galera. Muito obrigado pela paciência, pela colaboração e por estar comigo nessa Hangout. E até a próxima ao vivo. Fui!